Buchecha no Hazard Chimaev jambrolhou, passou o carro, dominou o Dricus du Plessis de todas as formas que vocês possam imaginar. Para quem pensou que o Lobo não teria gás, que o Dricus defenderia tudo no primeiro round e a partir do segundo iria começar a virar o jogo porque o Gilbert Durinho fez isso e quase venceu, o Kamaru Usman também fez e quase venceu, agora vai falar o quê? Coloque aqui no campo de comentários, você que teve a pachorra de apostar no Dricus du Plessis, o pior lutador do mundo, o cara que luta todo estranho, contra o Chimaev, um grappler de excelência, talvez o melhor grappling da história do UFC. Você teve coragem de falar, não. O Dricus, que luta assim, que fecha o olho e sai igual um micareteiro, dando soco no vento para ver o que acontece, esse cara vai vencer o Chimaev, que fez o que fez com o Whittaker, né? Porque essas pessoas que apostam contra o Chimaev, eu não entendo por quê, elas vão lá atrás buscar a luta do Durinho, porque ele se complicou contra o Durinho, mas sendo que a luta mais recente é contra o Whittaker, que é infinitamente mais lutador que o Durinho, e olha o que o Chimaev fez. Essa luta, eliminam. É igual fazem com o Jones. O Jones passa a carreira inteira vencendo, humilhando, jambrolhando, aí a galera pega o quê? O recorte das lutas contra Gustafsson, contra Marreta e contra Dominic Reyes, que ele teve dificuldade, mas venceu todas, né? Teve dificuldade. A galera recorta isso aí pra dizer que o Jones não é tudo aquilo. Não, o Jones nunca foi tão bom, não. Aí, ó, ele quase perdeu pra esse. Sendo que o cara fez 29 lutas. Das 29, em apenas 3 ele teve alguma dificuldade. O resto foi passada de carro. Mas o que vale são as 3 que ele teve dificuldade. Que inclusive, quando deu a revanche pro Gustafsson, humilhou, passou o carro, como ele sempre fez. Provando que aquilo foi só um acaso, né? Não aconteceria de novo. E o Chimaev é isso aí, minha gente. É isso aí. É esse domínio insano. E todo mundo desconfiava do seu gás. E agora que ele mostrou que tem pressão e tem gás para fazer tudo que ele faz no primeiro round em todos, quem é que vai parar esse cara? O Caio Borralho? Na boa, o Caio Borralho, eu gosto muito dele, eu torço por ele, né? Ele diz que tem um caminho para vencer o Chimaev e não tem. Ele vai fazer o quê contra isso aí? Ele é mais lutador que o du Plessis? É. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Ele não tem o pulmão e eu não sei se ele tem a raça do du Plessis para durar todos os rounds. Eu acredito que ele iria sucumbir no segundo round se ele sobreviver ao primeiro. Pelo pulmão que ele apresentou contra o Cannonier. Óbvio que as coisas podem mudar, assim como o Chimaev até aqui não havia apresentado um grande gás, e ontem, para mim, foi a luta de maior pressão que eu já vi alguém colocar em toda a minha vida, a maior dominância de todos os tempos. Eu nunca vi alguém dominar tanto o adversário assim. Muita gente vai falar do Jones contra o Shogun. É um bom ponto. Só que eu tô falando daquela pressão de você estar ali em cima o tempo todo, fazendo a luta de isometria contra um lutador muito mais pesado que você, e ainda assim você conseguir ir lá e fazer a mesma pressão 4 rounds e meio. No quinto ali, no meio do quinto round, o Chimaev, ele cansou um pouco, ele acabou cedendo um pouco, parecia que poderia dar merda, mas depois voltou ao controle. 4 rounds e meio, naquela pressão absurda, eu nunca vi. Você já viu? Coloca no campo de comentários alguma luta que você já viu alguém dominar tanto nesse jogo de isometria durante tanto tempo. Eu só vi o Chimaev. Ele melhorou muito. O Caio da luta contra o Cannonier pode melhorar nisso? Pode. Só que acontece que a gente ainda não viu. Assim como não tínhamos visto esse gás do Chimaev e tínhamos a dúvida. Eu não acho que o Caio tem o necessário para vencer. Ele é muito mais lutador que o du Plessis, tanto em pé quanto no chão, na minha opinião, o Caio, tá? Mas a distância ainda é grande. Torço para que ele faça, torço para que ele seja campeão, gosto do Caio, acho um grandíssimo lutador, não estou dizendo o contrário, mas eu acho que o Chimaev é ainda melhor. E olhando hoje para a categoria, eu não vejo ninguém que possa tirar esse cinturão dele. Inclusive, acredito que se ele conseguir cortar peso com qualidade para a categoria de baixo, até 77 quilos, ele vai ser campeão com extrema tranquilidade lá. Pô, Jack Della Maddalena, pô, não dá. O Shakhmonov, quem quer que seja o campeão no momento, sabe, o Topuria subindo e tentando, não tem como,
não tem como. Acho até que se ele cortar peso, passando mal, ele ainda ganha desses caras. E se ele subir para 9,3, ele, olha, gosto do Poatan, mas ele ganha do Poatan também. Ele ganha do Poatan, ele ganha do Jiri Prochazka, ele ganha da Kalaev, ele vai jambrolhar todo mundo e ele é o cara que tem tudo aquilo que é suficiente para fazer o inédito tricampeonato dentro do UFC, minha opinião. Se você discorda, fica à vontade, vem no campo de comentários. Vamos abrir um debate, mas na minha opinião estamos diante de um potencial melhor lutador de todos os tempos. Eu nunca havia visto alguém que pudesse superar o Jon Jones e agora eu estou vendo alguém que tem esse potencial. Só que ele já disse que vai se aposentar cedo. Se ele se aposentar cedo, vai ser difícil ter essa discussão dele ser maior que o Jon Jones, ele ser melhor que o Jon Jones. Mas se ele fizer aí umas 5 defesas nos médios, que eu acho que ele é totalmente capaz de fazer com alguma tranquilidade, com o pé nas costas, se ele sobe, vence a categoria dos meio pesados e faz uma defesa que seja, se ele desce, vence a de baixo, aí a gente abre uma discussão. Não precisa de mais muitos anos para fazer isso. Ele tendo saúde, podendo lutar 3 vezes no ano, tá tranquilo. Esse ano ainda, se ele tiver com saúde, se eu sou o Chimaev, eu luto mais uma vez, lá em dezembro, fechando o card do ano, depois você pega aí o card de março, no ano que vem, pega mais 3 lutas no ano que vem, ele consegue fazer. Se ele tiver com saúde, se ele tiver sem lesões, se ele tiver inteiro, dá para fazer, e eu não vejo adversário nenhum que possa causar problemas aí ao Chimaev, problema nenhum. Que lutador formidável, que lutador espetacular. E eu tô vendo muita gente criticar, não entendo porquê, mas enfim. Deixe a sua opinião aqui no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, se chegou até aqui e gostou do conteúdo, não custa nada dar aquele like, para dar aquela moral, para dar aquela força, clique em hypar, que isso ajuda demais na divulgação aqui do vídeo. Tamo junto, valeu e até mais.